começar e ensinamos que Deus é o supremo ser, Isso aí. Criador dos céus e da terra. Porque assim diz o Senhor. Isso, pode ler. Que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez E a estabelecer. Fez a estabelecer. Isso aí. Que Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20:31. Que Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4, perdão. Que Ele é o único Deus verdadeiro, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. E não há outro além dele. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Por que, né? Júnior, porque aqui fora de mim não há Deus com D minúsculo? Porque aqui é importante, essa colocação é importante. Quando Deus está falando, no caso aqui é a primeira pessoa, né? Deus está falando acerca de si mesmo. Então, a primeira pessoa aqui está em oculto, que é o próprio falante. Certo. Então é ele que é o autor dessa frase. Fora de mim, esse mim é o eu, é o Deus. É o maiúsculo. Fora de mim não há Deus. Então este termo Deus colocado ali é o objeto, é a segunda pessoa, tá certo? É acerca de quem se fala. Deus está na primeira pessoa. Fora de mim, esse mim é o próprio Deus. Não há outro Deus. Por quê? Esse Deus que está com letra minúscula não é referindo-se ao Deus verdadeiro. É Deus referindo-se aos falsos deuses. Então Deus dizendo, falando na primeira pessoa, fora de mim não há Deus. Porque tem que estar em minúsculo, porque é um falso Deus. Que é Deus dizendo, olha, esses deuses alegados, tem Baal, tem Marduk, Sim. tem Azerá, tem Astarte, né, tem Moloque, não são Deus verdadeiramente. Por isso que é no minúsculo. Interessante. Por que não seria no maiúsculo? Porque se você olhar, bom, é uma visão, por isso que a gente está estudando, né? Sim. Porque no meu ponto de vista seria o seguinte: não há Deus maiúsculo. Por quê? Porque quem está falando é... Então, esse que fala é o Deus em maiúsculo. Então, mas aí... Com D maiúsculo, o único Deus. Se fora de mim não há outro deuses, né, digamos assim, né? Teria que ser, porque é minúsculo, né? Aí o que acontece? Fora de mim, e o mim é o próprio Deus falando, não há Deus. Quando ele coloca esse Deus em minúsculo para esse não há Deus, é porque ele está dizendo que apesar destes se alegarem deuses, são falsos deuses. Então não há Deus verdadeiro. Entendi. Se houvesse um Deus verdadeiro fora de Deus, ele também teria letra maiúscula. Entendi. Ele seria semelhante ao Deus verdadeiro. Mas quando fora de mim não há Deus, esse Deus que é descrito, ele é empregado um Deus exatamente, que eles aliás colocam em minúsculo. Se eles tivessem certo, eles teriam que ter colocado em maiúsculo. Por quê? Senão Jesus seria um falso Deus, que é como a técnica gráfica colocada aqui. Então, mas é que eles colocam Jesus como um Deus menor. E aí onde entra essa hipótese criada por eles, que não faz nenhum sentido. Sim. Ou existe Deus, ou deuses, ou Deus. Ou você tem deuses e são deuses ambos verdadeiros, e aí Jesus seria um Deus e o Pai seria outro Deus. Ou você tem um só Deus, na verdade, aí onde entra a Trindade. Inclusive por isso que ele, ao construir essa declaração aqui, o cremos, que a gente está lendo, o senhor deve ter percebido, ele colocou versículos que atestam a divindade ou a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Ele colocou uma falando de Deus, né? Fora de mim não há Deus. Sim. Então Deus é verdadeiro, fora de mim não há Deus. Aí quando emprega esse outro, emprega no minúsculo, porque é referindo-se aos falsos deuses. Falou sobre o Espírito, tá certo? Que ele é Deus, que sem o sopro dele nada poderia sobreviver. E sobre Cristo, que é necessário conhecer a Cristo
né, através dele conhece o único Deus. Sim. Então, quando ele coloca esses 3 versículos, ele está fundamentando biblicamente o que é o conceito Deus. Certo. Que inclusive é uma correção que ele já está fazendo aqui sobre um equívoco que muitas pessoas cometem. Então é um equívoco muito normal, muito comum, cometido muito inclusive dentro de pessoas que não são hereges, dentro da igreja mesmo, que é você estabelecer a palavra Deus como se fosse sinônimo do Pai. Geralmente as pessoas fazem isso. Quando falam do Pai, chamam ele de Deus, como se só ele fosse Deus, nesse sentido, que o Pai é Deus, ele é Deus, só que o Pai, exatamente, não é só ele. Então, dentro da palavra Deus, não é só o Pai que está lá, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Paulo sofreu para explicar isso. Sofreu muito, inclusive o termo Yahvé do Antigo Testamento, que depois se torna Jeová em 1500 e pouco, né, quando juntam lá as vogais do Adonai com o tetragrama. Entendia-se, geralmente chegava-se a essa falsa, né, conclusão de que sempre que falasse Yahvé é referindo-se ao Pai. Sim. Sempre que falasse Jeová é referindo-se ao Pai, ou Deus referindo-se à pessoa do Pai. E na verdade isso está incorreto conforme a Bíblia. Sim. Porque o Filho é Deus, o Espírito é Deus e o Pai é Deus. Mas o Júnior, tu faça igual eu estou quase afiado nesse livro. Acho que depois que eu ler umas 3 vezes eu consigo falar. Sim. É mesmo que Paulo mostra pelo seguinte: porque imagina você falar para um judeu que recebeu o Torá, dizendo que o próprio Deus disse que não há outro além de mim. Exatamente. Que ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Exatamente. Quando se referia a Yahvé, era o único Deus. Exatamente. Aí agora imagina receber uma outra pessoa que se qualifica, que diz eu sou igual ao Pai. Eu sei, é realmente um choque. Então por isso que o Evangelho, os textos, né, do Novo Testamento, a pregação de Paulo, a pregação dos demais apóstolos, elas são qualificadas como escândalo para judeus. Sim. E loucura para gregos, exatamente porque os judeus se escandalizavam com esse aspecto da revelação. Sim. Agora é interessante que Deus preparou todas as coisas para a sua revelação. Sim. Tanto que o idioma hebraico, na sua construção, ele já expressa, e aí não sei até que ponto os judeus eles lidavam com esses aspectos do idioma. Certo. Tanto que quando você vê no Novo Testamento Paulo indo nas sinagogas, Paulo sempre priorizava, ia primeiro na sinagoga, aí pregava lá, acabava por causar uma polêmica, porque ele ia apresentar Cristo, né? Por meio do Antigo Testamento, e muitos daqueles criam. Sim. E por que será que eles criam? Por causa dos argumentos que estavam sendo apresentados. Sim. Muitos não criam por causa das tradições. Isso. Eles rejeitavam porque eles queriam manter suas tradições. Mas muitos que estavam com o coração aberto para o diálogo, para a argumentação, eles viam que Paulo estava argumentando corretamente. Por exemplo, um recurso nesse texto, parece que esse texto ele combate a Trindade, né? Ele combate a ideia da Trindade divina, mas na verdade, quando você vê a sabedoria, a presciência de Deus, sabendo que tudo isso ia ser necessário, Deus ele conduziu a construção desta linguagem de tal modo que ela veio a dar ferramentas necessárias para o esclarecimento. Por exemplo, ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é o único Deus. Esse do hebraico, que se eu não me engano, salvo engano meu, é Ahad, que é esse único no hebraico, ele não é unidade absoluta. Ele é uno. Ele é ele é assim um grupo único, ele é um composto, unidade composta, tá? Então, como eu até usei alguns exemplos, se eu pegar um estojo de lápis, eu estou te dando um estojo, mas dentro você tem 20 lápis, aquilo é uma unidade composta. Sim. Tá? Então assim você pega qualquer coisa que esteja num grupo reunido, e aí você pega aquele grupo e entrega ele como sendo um, só que ele é um que contém em si um grupo, então você tem uma unidade composta. A rádio é isso. Ou, por exemplo, em Gênesis, o homem se unirá à mulher e serão uma carne. Esse ahad também está empregado ali, no sentido de serem único, unir-se e tornar-se um. Deus, quando fala acerca de si mesmo também, em Gênesis,
Elohim, bara, Bereshit bara Elohim, Veet Haaretz, e aí o resto eu já não lembro mais, eu tenho que estudar mais o hebraico. Mas esse Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, só que Deus no hebraico, Deus no plural. Elohim, esse M do final de Elohim é plural, como se fosse deuses. Só que o fragmento de texto anterior, bara, criou, o verbo, está no singular. Não está criaram deuses, mas sim criou. Por quê? Porque ali mesmo que o Elohim dê a ideia de plural, mas ali na verdade é uma unidade composta. Um Deus composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas uma só essência, sendo então um só Deus. E aí a gente acaba discutindo Trindade porque está falando de Deus, né? Mas é nesse sentido. Mas tem coisa. Ontem eu estava conversando com a Fran hoje de manhã. Ontem tinha reunião no condomínio, reunião presencial. E eu fui para Santos. Eita. Então ontem foi bem corrida. Vixe. Aí chegamos 8h30, eu cheguei 8 horas em casa, bebi café e desci para a reunião. Cheguei lá, tinha pouca gente. Correria. Pouca gente na reunião. E é interessante que numa reunião de condomínio, para mim foi uma oportunidade ímpar. Olha que maravilha. Sabe? Ainda bem. É o céu de Deus. De Deus, exatamente. É Ele criador do céu e todas as coisas, inclusive do diabo. Exatamente. Então o que Deus, como autor que Ele é, dentro do seu direito, regulamentos. Aí eu peguei e falei assim, E outra, Deus ainda deu liberdade, você pode até desobedecer. Isso. Mas você não pode permanecer aqui. É o que eu falei para ela, eu falei, olha, Deus foi tão maravilhoso que assim, eu falei, na época você pode ler no livro de Levítico, Deus diz o seguinte, está mandando Moisés escrever a lei. Então Deus diz, olha, se você achar um homem deitado com um animal, ou seja, tendo relação com o animal, vai matar ele. Certo? Se você achar um homem deitado com outro homem, vai matar os dois. Falei, se você achar, está lá na lei, nossa, está escrito. Falei, Deus disse, olha, se achar um macumbeiro batendo tambor, mate toda a família, para que esse mal não se espalhe no meio do meu povo. Por quê? Porque era um povo separado. Exatamente. Ela falou, caramba. Mas isso, eu falei, ficou chocada. Eu falei, por quê? Porque em nós temos todos os povos ali tinha livre-arbítrio. Só que Deus escolheu um povo para entrar no céu. Exatamente. Pois é. Entrar no seu condomínio. O povo dele. Totalmente separado. Exatamente. Então Deus não aceitava. É isso aí. As coisas com Deus é muito sério. Meu Deus. Eu não sabia de nada. Mas está escrito lá no livro de Levítico. Eu falei, só que veio a graça. Por quê? Porque o povo judeu falhou na evangelização. Exatamente. Então veio a graça, a favor não merecido. Ou seja, eu não mereço, mas eu posso orar a Deus. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Só que mesmo nessa graça que abriu a todos, tem regulamentos. Exatamente. Tem a graça é a chamada de Deus, mas não de qualquer maneira, Exatamente. Né? Exatamente. Então, venha como está, mas não permaneça, né? Não permanece desse jeito. Aí ela diz assim, mas olha, imagina se um homossexual for na sua igreja, por ele vai ser muito bem recebido, exatamente. Sem problema nenhum. Nós não temos problema contra a pessoa. Ótimo. Nós explicamos o regulamento para entrar na casinha chamada céu. Exatamente. Então, tem que ser colocado com toda clareza, com toda sinceridade. Mas aí o subsídio falou, caramba, eu nunca tinha parado assim para conversar com o pastor, mas você é um cara descolado. Aí, que bom. Maravilha. Porque tanto essa tranquilidade, com certeza o Espírito Santo de Deus que usou isso na hora, porque a ilustração foi perfeita, de acordo com o contexto, o que está acontecendo. Em vez de pegar uma coisa fora, não, uma coisa que está acontecendo ali. É uma coisa assim que envolve a própria pessoa que perguntou. Sim. Então, não tem regulamentos ali, não pode se viver ali desde que se cumpra os regulamentos. Então, meu irmão, é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. E assim, a franqueza, essa franqueza, ela muitas das vezes ela custa caro, mas ela é o único meio de trazer esclarecimento. Porque se você ficar enrolando ou ficar enganando as pessoas,
resposta evasiva, vazias. Não, é isso mesmo, é isso aí. Deus, Ele é o Criador, Ele tem seus regulamentos e você pode viver na presença deles, cumprindo a sua lei, as suas regras, né? E quando o povo dele não conseguiu cumprir as suas regras, Ele mandou seu próprio filho. E aí para abrir a porta por meio da graça, mas a graça também exige um abandono do pecado, abandono das práticas, né, erradas. Maravilhoso mesmo. Que oportunidade, hein? E na correria ainda, ele foi em Santos, voltou, chegou e ainda teve uma... E ele é identificado na Bíblia como Deus. Eu sou Deus, o Deus do teu pai. Gênesis 46:3. Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Senhor. Além de outros nomes, Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que lhe são próprias. Sobre os atributos naturais de Deus, ele vai começar a dar alguns esclarecimentos. Antes disso, eu quero dar uma passeada aqui, ó, Teologia Sistemática Pentecostal. Isso aqui o senhor tem já? Não tem. Pronto, os livros que são interessantes, ó, que são ferramentas muito boas, são aquele livro lá, A Bíblia através do século, Teologia Sistemática Pentecostal, porque aqui você vai ter vários autores importantes da Assembleia de Deus. Deixa eu só dar uma olhada no índice aqui para o senhor ter noção. Que aí você tem praticamente uma biblioteca fundamental desses autores. Você tem, ó, Cláudio Honor Corrêa de Andrade comenta o primeiro, que é Bibliologia. Ezequias Soares comenta o segundo, que é Teologia, que a gente vai usar hoje. Severino Pedro da Silva, doutor, né, que faleceu, né, faz tempo aí, já partiu para o Senhor. Eu não tenho nada de Severino, apesar de ter tanta referência. Eu tenho uns 3 livros avulsos dele em casa, e esse aqui tem também o comentário dele. Tem o Doutrina dos Anjos, Doutrina do Homem e alguma coisa também sobre pecado. Eu tinha Doutrina dos Anjos. Doutrina dos Anjos é extraordinário. Eu muito livro. Eu tenho Daniel, versículo a versículo. Emprestou, é terrível. Eu evito ao máximo emprestar, porque o pessoal às vezes pede e fala, ó, é livro para consulta, você não pode demorar, porque quando eu precisar tem que estar aí para, né, consultar alguma coisa. Ó, então, ó, Cristologia, o Severino Pedro. Pneumatologia, o Antônio Gilberto, né, que a gente deu a obra dele lá. Antropologia é o Erinaldo Renovato. A Ramartiologia é o Elienay Cabral. Soteriologia também o Antônio Gilberto. Escatologia é Jeremias de Couto. Angelologia é Wagner Gebb, não sei quem é. E também escatologia, aliás, angelologia é Wagner Gebb. E escatologia é o Ciro Sanches Zibordi. Ciro também é muito importante, tem até um canal aí bem legal. Então aqui você tem, ó, vários autores importantes da Assembleia de Deus, cada um comentando numa obra só, matéria. Cada um comentando um ponto, que é a chamada teologia sistemática. Teologia sistemática é exatamente esse conhecimento sistematizado acerca dos assuntos bíblicos, assuntos importantes na Bíblia, que é, ó, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito, sobre o homem, sobre o pecado, sobre salvação, sobre a igreja, sobre os anjos e sobre o fim de todas as coisas, sobre a escatologia. Pronto, esses temas organizados são a chamada teologia sistemática. Aí você tem a teologia sistemática e você tem a teologia exegética, que é aí onde entra as matérias, a própria prática da exegese bíblica, de estudar o grego e o hebraico, né? E a hermenêutica, as regras de aplicação. Tá? E aí você tem a teologia prática, que entra a homilética e missiologia, se eu não me engano. Então, homilética e missiologia. Homilética, pregação, então técnicas para você pegar aquilo que você aprendeu e você aplicar, né, numa pregação, no sermão, no ensino. E a missiologia, quando você se destaca agora para realizar missões, colocando todo aquele conhecimento na prática. Abordando o pecador, abordando adepto de seitas, fundando a igreja, né, organizando, estruturando. Então aí você tem um campo teológico amplo, né? Um campo teológico pleno. Então aqui, ó, vamos começar a usar o tratado aqui de Ezequias Soares, Doutrina de Deus, página 49. Ele começa da seguinte maneira: Teontologia, doutrina de Deus. O termo teologia tem várias acepções, podendo ser usado tanto para a doutrina de Deus quanto para a ciência da fé, além de incluir outros significados. O Dr. Lewis Spell Schaeffer criou o neologismo teontologia,
a fim de definir melhor a doutrina de Deus e evitar interpretações ambíguas. Então, para que você, porque quando você fala, geralmente no curso, eu falo, vamos ter a matéria de teologia. Aí a pessoa fala, mas o que a gente não estuda não é teologia? Eu falo, sim, teologia num sentido lato, não no sentido estrito. Então, o sentido lato é todas as matérias relacionadas ao estudo acerca de Deus, acerca da palavra, da revelação, são teologia, são estudo geral acerca de Deus. Mas existe um estudo específico sobre a pessoa de Deus, tá? Os atributos naturais, morais, né? São incomunicáveis, comunicáveis, né? Atributos de poder, né? Acerca da revelação, acerca do nome. Então você vai estudar especificamente sobre Deus, né? Dentro do campo geral da teologia. Por isso que o Schaeffer, ele prefere criar o termo teontologia, que a ontologia estuda a coisa em si mesma. É ontologia. Você pegar um determinado material, elemento, e você dissecar ele tem esses elementos, é feito assim, tem esse peso, tem essa medida, tem essa altura, pronto, eu estudo sobre aquele ser. Aí você faz a ontologia, tá certo? Estuda acerca dele. Assim também, tá certo? De Deus, de teos, ontos, que é estudo específico sobre Deus, a ontologia de Deus, dentro daquilo que ele nos revela, né? Porque Deus tem o aspecto cognoscível e incognoscível. Porque cognoscível, de cognitividade, é aquilo que a gente consegue aprender, aquilo que a gente consegue absorver para a nossa mente. E incognoscível, porque a gente não consegue compreender. Então, por exemplo, a doutrina da Trindade, que a gente estava discutindo aqui agora há pouco, a gente, na verdade, consegue mais declarar a doutrina fundamentada na Bíblia do que entender. Então, no final das contas, a gente sempre tem uma margem, que eu acho que é uma margem grande até, de incompreensão sobre a grandiosidade da doutrina da Trindade, sobre Cristo ser pleno homem e pleno Deus também, que é a hipostase, né? A união hipostática. A gente declara ela, mas a gente não tem um entendimento total, perfeito, porque está além da nossa na nossa realidade. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então, eu não sou pernambucano e gaúcho ao mesmo tempo. Eu nasci em Pernambuco, eu nasci no Rio Grande do Sul. Então, como é que você é ao mesmo tempo homem e Deus? E não são duas pessoas, mas uma pessoa só, que inclusive foi elemento de debate durante muito tempo na história. E algumas pessoas muito importantes na fé acabaram sendo tidas como hereges, porque não declararam corretamente essa doutrina. Por exemplo, tem uma pessoa que foi muito importante para a igreja, chamada Nestório. Inclusive, as igrejas cristãs que cresceram na Arábia, na Mesopotâmia, né, que é a Babilônia, que hoje é o Iraque, chegando até a Índia, esses lugares que o evangelho foi muito perseguido, até hoje você encontra muitos cristãos lá que são de origem nestoriana, de Nestório, que foi um grande... o movimento dele se difundiu ali. Mas infelizmente, conforme os concílios, ele foi tido como herege, porque ele não entendia essa questão de Cristo ser uma pessoa, sendo que ele era pleno Deus e pleno homem. Tem coisa que, se não houver uma revelação de Deus... E no final das contas, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: o que a Bíblia diz? Diz que ele é Deus? Sim. Diz que ele é homem? Sim. Diz que ele era uma pessoa dividida, que Jesus fosse bipolar? Não. Toda vez que ele fala acerca de si mesmo como uma pessoa só. Então, é isso, meu irmão. A Bíblia Sagrada nos deu esses indícios. Mas eu não entendi totalmente. Mas quem disse que você vai entender? Não vai. Você vai simplesmente ser fiel à Bíblia. É onde entra. Quando a pessoa gosta muito de especulação, ela é um perigo. E aí você vai encontrar muito isso. Muito jovem, muito pregador, que quer se tornar uma pessoa de renome, que quer fazer nome e quer surgir com novidades. Geralmente ele quer descobrir alguma coisa para vir como novidade. E ele quer que seja a marca dele. Eu descobri isso aqui, ó. O pessoal, todo mundo diz assim, mas eu estou dizendo isso aqui, ó, desse jeito. Por quê? Tem mais de 2000 anos de pesquisa, de grandes homens de Deus que dedicaram uma vida nesse estudo. Mas você quer sua marca. Aí você quer destacar de todos eles. Perigosíssimo. Na teologia, a humildade é imprescindível. Então, em outras ciências, você pode ser arrogante, pode ser petulante, pode ser, a pessoa... Mas na teologia, a humildade é imprescindível.
O teólogo que não é humilde em relação a se submeter à Sagrada Escritura e também ser humilde em relação a todo o conteúdo doutrinário que foi construído ao longo dos séculos e quer dar o seu nome, quer criar um destaque para si, ele geralmente vai ser a grande oportunidade de surgir heresia, né? É que nem um Judas Iscariotes no meio dos 12, né? Sim. Então o inimigo estava circulando ali, sim, buscando uma ocasião. Alguém deu brecha mesmo. Sim. E aí quando deu brecha, assim também o teólogo, quando ele quer crescer e fazer nome, ele dá brecha para a heresia. E aí através dele começa a surgir erros. Então a doutrina de Deus, tá? Teontologia, no sentido de ser um estudo específico sobre Deus, ele fala de algumas teorias inadequadas, que é o nosso combate, ó. A afirmação correta da doutrina de Deus, ela é também apologética, porque ela vai se opor a essas ideias equivocadas. O ateísmo, o termo vem das palavras gregas da partícula negativa a, negação ou privação, e de theos, Deus. A ideia é de negação do Senhor, isto é, Deus não existe. Essa palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento com o sentido de sem Deus, Efésios 2:12, e não de negação da existência de Deus. O ateísmo é uma teoria contraditória em si mesma, pois para negar a existência do Deus verdadeiro, apoia-se na pressuposição de que ele existe. A palavra do Senhor chama os ateus de nécios, haja vista afirmarem não há Deus. Salmos 14:1 e 53:1. Negar o que se Deus não existe? Então contra quem você está? Na verdade, eles não conseguem demonstrar e provar a não existência. Eles apenas provam que eles são opositores. Então eles falam, estamos, na verdade, a afirmação devia ser, nós estamos contra Deus. Como diz, por exemplo, a Igreja de Satanás, de Anton LaVey, que inclusive elaborou uma Bíblia satânica. Eles dizem, estamos contra Deus, estamos a favor do diabo. Então eles se alinharam com o diabo. Inclusive alegam que a Bíblia, na verdade, é uma grande mentira contra o diabo. E aí vão construir um monte de teorias lá a partir das místicas deles, né? Mas o ateu é uma pessoa que está em conflito consigo mesmo, sim, negando algo que ele afirma não existir. Então por que negar se não existe? E aí onde entra a sua grande contradição, e principalmente o fato de que as provas de Deus estão na natureza, como a gente vai ver, provas cosmológicas, provas antropológicas estão no homem, na criação, na constituição do homem, provas morais, aí está dentro da construção da moralidade e da ideia de juízo, da ideia de recompensa também, que está dentro da psique humana. Então ele está em constante conflito. Por isso que todo debate, o ateu sempre é o último a parar de argumentar. Por quê? Porque ele precisa sempre ter essa atitude hostil, né? De sempre o melhor argumento, a melhor argumentação, a mais insistência, mais incisividade. Por quê? Porque ele está em conflito primeiro consigo mesmo, tentando provar para si mesmo que Deus não existe, depois tentando calar os outros também. Júnior, eu tenho um pensamento que a maioria dos ateus vem exatamente do cristão, ou filhos de cristão. Olha, e faz até esses ateus militantes. Sim, porque o que acontece? A afirmação da teologia, ela é uma apologética contra o ateísmo, contra o agnosticismo. O agnóstico é aquilo lá, é a pessoa que diz o seguinte: olha, a gente não tem como provar nem que Deus exista, nem que Deus não exista. Então a gente fica na dúvida. O agnóstico, ele fica sempre com aquele um pé atrás, ele nunca se lança na fé. Ele até vem na igreja, mas sempre mantém a sua dúvida, né? Aí quando ele acha que não precisa ir, também não deve se dedicar tanto, porque não tem certeza se Deus exista, não tem certeza se Deus opera, se Deus ouve a oração. Então é aquela pessoa que está, como o Tiago diz, aquele que duvida como as ondas do mar, que não chega a lugar nenhum. Então é as pessoas que ficam cocheando entre 2 ou 3 pensamentos, ficam sempre em dúvida, sempre no questionamento. Evolucionismo, que aí vem da ideia materialista, de que não existe Deus, na verdade só existe a matéria, que a matéria evolui por si mesma e tudo que existe é apenas a realidade na qual vivemos. Que então, é através da ciência. Através da ciência. E aí é interessante a gente até afirmar isso, porque a ciência é neutra. A ciência é que nem uma faca. E aí você tem uma faca que pode servir para descascar uma laranja ou matar uma pessoa.
Então a ciência é neutra. Às vezes o pessoal quer puxar a ciência para o lado deles, mas a ciência é um instrumento de verificação. A ciência, inclusive, não faz afirmações. Quem faz a afirmação é a filosofia, é a história, tá certo? É a teologia. São esses campos que fazem afirmações. A ciência não afirma nada, a ciência só averigua e constata. Então, uma vez que ele fez lá uma análise, uma medição, ele vai lá e descreve: ó, o peso é tanto, né, é composto disso, ou então é distância tal, daqui até a Lua, tem tantas fases, ou a Terra tem esses elementos. Só faz essa... O pessoal às vezes quer pegar a ciência e fazer dela um tipo de religião, como tem o positivismo. A ciência nunca se prestou a isso. A ciência é um mecanismo de averiguação, só isso. E aí, claro, os ateus, materialistas, eles querem utilizar a ciência para fortalecer seu argumento, dizer que seu argumento é o definitivo, porque é provado por meio de métodos científicos. Só que o método científico não pode provar tudo. Existem coisas que estão para além dele. Existem coisas que são do campo da ciência e ela não está tão avançada ainda a ponto de analisar. Então nem aquilo que é próprio do campo dela, ela consegue ter uma definição total, tá certo? Então quanto mais ainda coisas que escapam da alçada dela, por exemplo, do âmbito espiritual. A ciência não pode falar sobre o espiritual, ela não tem ferramentas de averiguação. Então combate ao evolucionismo, politeísmo, né? A gente viu até o texto citado aqui no Cremos, acerca de falsos deuses, que o politeísmo entende que sejam vários deuses. Enoteísmo, que ele cita aqui, é aquela ideia que alguns povos tinham, por exemplo, até os gregos mesmo. Existe Zeus, que é o deus superior, e existe um panteão de vários deuses menores. Então o enoteísmo, ele é quase um monoteísmo, mas onde que ele falha? Ele afirma que existe um deus superior, mas diz que tem vários outros deuses que cooperam com ele, ou que lutam contra ele, ou que tentam tomar o lugar dele, e é onde falha. Tem muitas vezes, se a pessoa ela não entender corretamente certos textos bíblicos, ela cai para um enoteísmo, afirmando que existe Deus, mas existe outros disputando poder com Deus. Quando, por exemplo, algumas pessoas colocam que Deus está numa disputa com o diabo. Na verdade, eles pensam que estão pregando o cristianismo, mas eles são maniqueístas, que foi um tempo, uma seita onde até Agostinho esteve envolvido com ela um tempo. Agostinho, antes de se converter, foi maniqueu. Ele afirmava que havia uma guerra cósmica entre o bem e o mal, e se você realiza bons atos, você está fortalecendo o bem. Se você realiza maus atos, você fortalece o mal. E aí você como que interage nessa luta, pesando por bem ou por mal, para ver quem vai vencer no universo. E isso aí é um erro. Deus, não existe outro fora dele, né? Todos aqueles que se afirmam como deuses fora de Deus são mentirosos. É porque é um negócio terrível, porque a pessoa quer estar numa posição que não é dela. Eu já vi inclusive irmãs que falavam que se ela não, como é que ela colocou? Que se ela não permitisse, Deus não fazia. Eu já vi. Já viu, né? Já vi. Ela se entendia, é aí onde entra a espiritualidade mal orientada. Tem espiritualidade, mas não tem conhecimento bíblico. É igual, uma vez eu vi o ateísmo é uma atitude mais hostil contra Deus. O materialismo já é uma atitude de tentar ignorar, tirar totalmente Deus da jogada. Enquanto o ateu está combatendo, né, a ideia de Deus, e isso, a matéria diz: olha, não precisamos de Deus, Deus não existe, o que existe é só a matéria. Que é onde entra, por exemplo, o marxismo. O marxismo, ele está... Por isso que crente marxista é quadrado redondo, não existe. Por quê? O marxismo não é só uma teoria política ou econômica. O marxismo é uma cosmovisão. Uma cosmovisão é uma coisa que pretende responder a todas as coisas. Então o marxismo ele entra na área familiar, quando ele tem o livro de Engels lá, origem da família, propriedade privada do Estado, que ele diz que a origem de toda a desigualdade do mundo é a família, que é a opressão do homem sobre a mulher. Propriedade privada, a opressão dos capitalistas, né, dos burgueses sobre a sociedade de modo geral, quando eles acumulam a riqueza. E o Estado, onde ele vai propor que
tudo tem que ser concentrado na revolução do proletário. Ele tem que tomar o Estado, tá certo? E repartir todas as coisas. Aí todas as vezes que um comunista chegou no poder para realizar essa utopia dele, ele enriquece um partido que se torna a ditadura, né, o partido único, e distribui miséria com todos. A única coisa que o comunismo reparte é miséria, destruição, perseguição, morte. Então, materialismo, está na base disso aí. Karl Marx escreveu um livro chamado Tratado do Materialismo Histórico, onde ele vai, ao longo de toda a história, atacar todas as instituições. Então ele ataca a monarquia, ele ataca a igreja, dizendo que a igreja é apenas uma forma de manipular o povo e manter o povo submisso, para poder ratificar o poder dos reis sobre eles. Então você tem todo o entendimento de Marx sobre a história, e a partir desse entendimento eles vão elaborar as teorias dele do capital, as teorias dele de ditadura do proletariado, tá certo? De modificação do status quo da família, de combate à tradição judaico-cristã, combate à Bíblia, combate a Deus. Então tudo isso em cima dessa ideia materialista histórica, chamado materialismo dialético. Uma coisa que eu acho bonita, Júnior, é que o cara critica, mas parece que não há conexão. E aí onde entra aquela coisa assim, sempre voltando para o futuro. Se a gente se submeter a isso aqui, no futuro a gente vai ter uma igualdade para a sociedade. Esse futuro que nunca chega. Só que não explica como vai ser. Não explica, exatamente. Então, vira uma cisterna sem água. Vira. E a pessoa busca, mas nunca tem aquilo que ela precisa. E assim, para o marxista, a partir dessa ideia materialista, na ideia materialista, por exemplo, as pessoas não têm um valor intrínseco. As pessoas são simplesmente objetos. Sim. Inclusive, por isso que o materialismo ele é tão unido com o evolucionismo. O evolucionismo, quando saiu o evolucionismo darwinista, que Karl Marx leu, ele adorou esse negócio. Falou, esse negócio aqui vai dar muito certo com a minha teoria, né, do materialismo histórico. Sim. Que é onde você tem o Darwin afirmando que o homem é apenas uma evolução, que todos os seres evoluíam de um ser unicelular, que foi sofrendo variações, né, diferenciações, e a partir da luta das espécies, aqueles mais fortes sobrevivem, né, e os mais fracos são eliminados, abatidos. Então você tem, a partir desse movimento, o surgimento dos símios, dentre eles vão ter os macacos, vão ter os homens. E aí, a partir dessa ideia, inclusive tem um outro livro de Engels onde ele fala como o macaco virou gente, que aí fala que é através do trabalho. Através do trabalho o macaco virou gente. Aí poderia pegar alguns chimpanzés e colocar nas fábricas, ver se eles se eles virariam no futuro aí. E aí, inclusive, a grande pergunta que todos fazem em sala de aula: se de um mesmo símio vieram homens e vieram macacos, por que os macacos também não evoluem para se tornarem outros tipos de homens? Sim. E algo que nunca é respondido, né? Então você tem essas teorias que elas focam em cima de certo aspecto, o materialismo no caso, que a matéria ela é o fim último de todas as coisas, que tudo veio dela, que ela se autotransforma, e a partir dessas ideias você vê a incoerência delas. E dentro dessa incoerência, onde você vê o grande argumento de refutação, para mostrar que a matéria não tem vontade própria, a matéria nunca tende à organização e sim ao caos. E aí, a partir delas, você vê que é imprescindível uma inteligência que conduz a tudo. É imprescindível um ser que dê origem a tudo. Aí onde entram os grandes argumentos da teontologia. Então ele refuta essas ideias. O panteísmo, que é aí onde entra aquela ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus. É muito presente no hinduísmo, mas atualmente tem sido trazida para cá. Tem alguns filósofos que começaram a ter um certo posicionamento panteísta. Por exemplo, tem um que deixa eu ver se eu lembro dele aqui, Baruch, não vou lembrar dele agora, estou quase lembrando, estou lembrando do sobrenome dele já, Baruch, não estou lembrando dele agora, mas ele trabalhou ali na Europa e ele elaborou também uma versão dele de panteísmo, que o panteísmo hindu é o seguinte: Deus ele não é pessoal, então Deus é um ser que ele não pode ser distinguido
da matéria, ele está misturado com ela. Então é um ser impessoal, é como uma energia, uma força. E a partir desse Deus impessoal vem os avatares. Os avatares são personificações. Aí inclusive você tem Baruch Spinoza, é quem está tentando lembrar. Então dentro do panteísmo hindu, você tem esse Deus impessoal e você tem os avatares dele, que são as manifestações dele. Aí você tem Krishna, Vishnu e Shiva, que são Deus da conservação, da destruição e da reconstrução, tá certo? E você tem, por exemplo, Brahman, que também é um avatar desse Deus. E a partir desses avatares, você tem as ações desse Deus impessoal. Então, para eles, tudo são ações de Deus. Se é uma desgraça, é porque Deus que quis que aquela desgraça acontecesse. Aonde entra aquele conceito de que não existe um mal de verdade, mas existe apenas uma incompreensão da ação, da revelação, da manifestação de Deus. Porque tudo é uma manifestação de Deus. Porque Deus é impessoal. Deus não é um ser pessoal e bom e todo poderoso. Deus é um ser impessoal e através dele você tem diversos tipos de manifestações através dos avatares. Então os avatares são como que personificações desse Deus. E para esse panteísmo, quando é trazido para cá, Baruch Spinoza, por exemplo, que elaborou muita coisa em cima desse panteísmo, ele coloca Deus, mistura Deus com os próprios processos da natureza. Olha, Deus, o que é Deus? O Sol não é só uma criação de Deus, o Sol é Deus em si mesmo. A evolução, por exemplo, da natureza, as modificações, as estações, não são só a expressão da criação de Deus, é Deus mesmo, tá certo? Então Deus acaba estando presente dentro, misturado com a própria criação, dentro da própria criação, sendo essas leis não somente a lei de um Deus que a criou e a determinou, mas a própria expressão dele mesmo, o próprio Deus em si. Então Baruch Spinoza, ele pega Deus e dilui no meio das coisas, mistura com as coisas. E acho que há muita necessidade de uma explicação maior na igreja, né? Então, se você não esclarecer melhor, inclusive o Walter Brunelli, ele fala que muitos crentes, por não ter uma teologia muito boa, eles acabam às vezes cantando hinos panteístas. Sim, porque se você olhar que acaba dando, como diz o povo do norte, acaba dando um nó. Dá um nó na cabeça. Porque você fala, olha, tudo só acontece pela permissão de Deus. Sim, eu sei. Tudo só acontece se Deus quiser. Então acontecer essa enfermidade foi porque Deus quis. Eu sei, acaba associando a isso. Aí fica bem difícil para... Aí se você não colocar as coisas no lugar certo, você acaba atribuindo a Deus crimes e pecados. Sim. Que não são dele. Por exemplo, o calvinismo com o pré-determinismo que eles encaram, principalmente na ótica monergista. O monergismo dentro do calvinismo é o seguinte: o monos de único, né? Esse monergismo existe um único ser que ordena e que opera em todas as coisas. Então tudo que acontece é porque Deus determinou. Esse determinismo calvinista, os decretos de Deus. Então quando você leva isso às últimas circunstâncias, você tem até o estupro de uma criança com a sua morte foi determinado por Deus, dentro desse conceito. Exatamente. E aonde existem as causas primeiras e as causas posteriores. A causa primeira é Deus tem um plano perfeito, como o senhor mesmo colocou lá no exemplo do condomínio. O plano perfeito de Deus, no plano perfeito de Deus não existe nada desses acontecimentos. Agora o que acontece? Deus, sendo um ser todo poderoso, ele de seu próprio poder, de sua própria soberania, criou seres que têm vontade própria e deu liberdade a eles. Agora o que acontece? No exercício dessa liberdade, pode ser que este ser em algum momento volte-se contra o plano perfeito de Deus. Então aquilo que for resultado da desobediência desses seres, não é culpa de Deus, que é a causa primeira, é culpa desses seres no mau uso da sua liberdade. As atitudes, né? Exatamente. Então, tanto que Deus, quando trouxer juízo, o juízo de Deus será inquestionável, como Paulo coloca em Romanos. Por quê? Porque todos os homens têm consciência. Sim. Eles têm consciência e eles têm pelo menos uma noção básica acerca de Deus, porque a criação fala acerca de Deus. Então quando eles desobedecendo a voz que fala na sua consciência, o Espírito de Deus, por exemplo, que contende com o homem, né?
quando ele, desobedecendo essa voz, comete o crime é dele, não é de Deus. É aquilo que Deus fala para Caim, né? Se você fizer o bem, não será aceito. Como Deus colocou para Caim as coisas ali, muito claramente, né? Aí ele olha, se você não fizer, o mal está à porta. O mal está à porta. Exatamente. Mas tu dominarás. Olha aí, que maravilha. Esse exemplo agora foi, porque é exatamente a situação que Deus coloca para Caim, e que é uma situação assim, vivenciada todo dia. Um plano perfeito para ele. Se o problema de não ter sido aceito é porque você não fez o bem, não fez direito. Você não se submeteu ao certo. Então você quis insistir, teimar com Deus e fazer o errado. Aí as consequências são suas. Exato. Você tem que sofrer, né? As consequências. É onde você tem essa situação na qual o mal que acontece nesse sentido, ele não está dentro do plano perfeito, não está dentro do planejamento perfeito de Deus, mas foi permitido, uma vez que Deus deu liberdade aos seres de ter poder de escolha, de decisão, mas não é porque se foi permitido que foi concordado. Deus vai punir. Deus vai trazer juízo. Aí no grande dia do juízo é o acerto de contas. Olha, o que você fez com a liberdade que eu te dei? O que você fez com essas oportunidades? Em vez de você trabalhar e cuidar da sua vida e fazer sua família, você foi roubar. Você foi dar um tiro na cabeça de um trabalhador, né? Você foi estuprar, matar, né? Ou foi praticar homossexualismo, sendo que no seu próprio corpo você já tem a marca de que este é um homem, aquela é uma mulher. Biologicamente falando, só existe relacionamento que possa gerar uma descendência entre um homem e uma mulher. Mesmo assim, você atentou contra a sua natureza, como Paulo fala lá em Romanos, né? Atentando contra a natureza, se entregando a essas paixões. Então a prova está aí. E aí quando vier a sentença será justa, né? O deísmo é tipo a desculpa do filósofo. Deísmo é o seguinte: o filósofo, por ele ter uma mente muito astuta, perspicaz, ele sabe que é impossível retirar Deus da jogada. Ele chega a essa conclusão, fala: olha, como é que o universo por si mesmo, a matéria por si mesma se organizou? Como é que a matéria por si mesma funciona num sistema? Para a gente ter hoje aqui o planeta Terra, tá certo? Com as condições de vida, com os seres humanos que estão nele, mesmo que você tenha um universo extraordinário e a hipótese de que haja algum ser vivo em outro lugar, até agora não acharam. Então estamos só aqui até esse momento, né? Então como é que você olha para essa situação e você não vê uma inteligência nisso? Uma inteligência que conduz todo esse processo. Quando eu olho para isso, eu olho para o Dr. Enéas. O Dr. Enéas é extraordinário, meu Deus do céu. Aquelas explicações dele. Era inteligência demais. Ali, assim, ele empregou linguagem científica para defender, justificar a sua crença em Deus. E não era uma crença num Deus distante, né? Ele cria que Deus de fato havia criado e organizado tudo aquilo, e as leis de Deus estavam trabalhando, né, dentro desse sistema. E ele é bom que ele coloca Deus vivenciando em nosso meio. Pois é, exatamente. Entendeu? E aí ele chega a dizer assim: seria eu muito ignorante, muito estúpido não acreditar nesse Deus. Maravilhoso. Ele mandou assim, a direta, não foi nenhum recado, foi direto, né? Como é que ele não votou nele, né? Aí ele diz: meu Deus do céu, como é que a gente não votou nele? Olha, oh meu Deus, só a gente perdeu uma chance, viu? Mas eu acho que provavelmente Enéas foi. Segundo essa teoria, muito comum no hinduísmo, dissolvem-se em uma única realidade impessoal. O termo vem do grego monos, único, empregado pela primeira vez por Christian von Wolff, filósofo alemão. Então é outra forma de panteísmo, diferente daquele do hinduísmo, onde você tem aqueles deuses como sendo a personalidade de Deus, né, os avatares de Deus. E aqui você tem mais uma ideia de que Deus está misturado com as coisas. É praticamente o que o Baruch Spinoza já havia dito. Aí ele vai tratar de algumas coisas aqui que eu vou continuar aqui pela declaração de fé. Mas só uma coisa que eu quero trazer aqui, ele fala acerca da existência de Deus e de algumas formas a gente averiguar. Ele cita a razão, tá? Cita a razão, e depois ele cita aqui eis as 5 vias pelas quais a gente analisa, tá certo, a existência de Deus. Você tem primeiro a razão humana, que é onde Deus deu inteligência ao homem para raciocinar. Então o homem, através da inteligência dada pelo próprio Deus, ele chega a conclusões. Ele analisa a natureza,
ele analisa a si mesmo, tá certo? O milagre da vida. Então, através dessas análises, muitos filósofos reconheceram a existência de Deus. Através dessas análises, muitos poetas reconheceram que, de fato, os elementos suficientes demonstram a existência, a presença, a autoridade, o movimento de Deus. E aí ele fala das 5 vias. As 5 vias que ele fala: 1. Experiência do movimento. 2. Subordinação das causas. 3. Contingência dos seres. 4. Graduação das perfeições transcendentais. E 5. Ordenação a um fim. Quando ele cita essas 5 vias, por meio das quais a razão trabalha, ele fala: primeiro, experiência do movimento, que não pode haver e aí é uma lei da própria lógica, não pode haver uma determinada ideia que recue infinitamente, ela tem que ter um ponto de início. Então é onde você entra o movimento. Deus é o ser movente, não movido. Então Deus deu movimento a todas as coisas, tá certo? Então todo movimento que deu origem ao desenvolvimento da matéria e que constitui o universo, termina em Deus. Tanto que o Takayama usou esse argumento do movimento numa pregação ao ar livre. Chegou lá um sabidão dizendo: essa pregação é mentira, a ciência provou que isso é mentira. E aí fala: como assim provou? Ele fala: porque a gente veio, na época que colocou, a gente veio dos símios. Aí fala: veio, tá, então de onde veio os símios? Veio de um ser inferior, né? Um ser que estava em desenvolvimento ainda, um ser unicelular. Sim, muito bem. Então de onde veio esse ser? Esse ser ele surgiu depois da colisão da matéria que deu origem a essa terra, que estava em chamas, depois se resfriou. E de onde veio então esses objetos que colidiam? Veio da matéria que estava num estado ainda eles falam, como se a matéria estivesse toda compacta, né? E a partir dali veio uma explosão. Ele falou: muito bem. E quem causou essa explosão, né? Essa matéria que estava compacta? O cara falou: eu não sei quem causou. Ele falou: eu te digo quem causou, foi Deus. Ele foi recuando e só tomou mais tempo. Sim. Mas chegou à mesma conclusão. Você não tem como recuar infinitamente. Você chega a um momento que você precisa da causa primeira. Sim. E aí o argumento do movimento é esse: tudo que está em movimento, em ação no universo, precisa da causa primeira. E a causa primeira é Deus, o ser movente não movido. Tá certo? Que é o ser que é o ser por si mesmo. Tudo aquilo que existe veio do ser que é o ser por si mesmo, que é Deus. Que é o que João diz, né? Todas as coisas foram criadas por ele. Exatamente, sem ele nada que foi feito se fez. Subordinação das causas também vai na mesma relação. Contingência dos seres é o seguinte: todo ser que existe precisa de um ser que é autoexistente. Então todo ser que na atualidade existe busca desenvolvimento anterior. Então anteriormente, né, o ser ancestral, até que ele recua a um ponto de princípio. Então você tem Deus como o ser necessário, que aí a ideia aqui é o seguinte: necessário e contingente. A única coisa necessária é aquela que não precisa de nenhuma outra, e todas as outras são contingentes. Então, para existir esse vidrinho com álcool, ele é contingente, precisou de uma fábrica, tá certo, que fabricou a embalagem e o álcool. Então o necessário e o absoluto é praticamente a mesma coisa. É necessário e absoluto. O absoluto é Deus porque tem tudo em si mesmo. Certo. E ele é o único ser necessário. Certo. Pode entender? Não, né? Então o ser necessário é Deus e contingente são todos os demais. Que Deus é o único ser por si mesmo. Deixa eu ver aqui. Pode ver. A ação das perfeições transcendentais é aquela coisa. Existem coisas que são perfeitas, mas sempre você vai ter uma que é mais perfeita. E aí, indo nessas gradações de perfeição, você tem o ser que é plenamente perfeito, de onde vem todas as outras coisas. Quanto mais próximo de Deus, maior em nível de perfeição. Quanto mais distante de Deus, menos nível de perfeição. Aí você vem a gradação. Tá? O que é aí o homem? Imagem e semelhança de Deus. A proximidade de Deus. Quando o homem pecou, o que ele perdeu de Deus? Quando ele pecou, ordenação a um fim, que é também chamado de teleologia, né? O teleológico. Que o teleológico é o seguinte: é uma coisa com finalidade. Certo. Tudo que tem finalidade tem inteligência, tem alguém com propósito. Então, por exemplo, se você entra no seu carro para dirigir, você não dirige aleatoriamente, não sei que você seja louco, né? Você entra pelas ruas, avenidas, sem saber. Você entra sabendo: eu vou pegar meu carro aqui e vou me dirigir a tal lugar. Eu vou lá para Vila Madalena, para a gente ter aula. Vou lá para
trabalho agora eu vou para casa, você tem um fim. Sim. Assim também é a criação tem um fim, ela tem uma finalidade. Então quando você vê, por que a reprodução? Para ter um novo ser. Por que o novo ser? Para perpetuar a espécie. Por que perpetuar a espécie? Para que não seja extinta. Você vê finalidade nisso, né? Por que a semente? Porque vai dar a flor. Por que a flor? Porque depois vai ter o fruto. O fruto alimenta, depois se alimentou. O animal, né, o pássaro que se alimenta ali, depois ele espere, tem outra semente que vai dar outra finalidade. Então tudo que tem finalidade tem inteligência. Alguém organizou isso aqui para que tenha finalidade. Aí onde entra o telos. Telos é propósito, é finalidade no grego. Teleológico, ou seja, é o estudo daquilo que tem finalidade. Então Deus, quando criou as coisas, criou com um propósito. E aí a Bíblia Sagrada inclusive diz que o propósito é adorar, é glorificar a Deus. Então o funcionamento das coisas glorifica a Deus, que é o seu Criador. Inclusive a Bíblia até diz, né, quem zomba do feio insulta seu Criador. Que é feio conforme o nosso conceito, mas foi Deus que criou. Talvez não tenha criado com esses defeitos, né? Mas é criação de Deus. Então, aquele problema lá trouxe defeitos. Aí surge os camaradas. Exatamente. Afeta tudo, né? Outros dias eu brinquei com a irmã Dorinha. Eu falei, irmã Dorinha, por que nasce gente feia? Muito bom. Passo por argumentos que confirmam a existência de Deus, que na verdade já comecei a discutir ali, que é o teleológico, ou seja, as coisas têm finalidade. Ontológico, que é o estudo das coisas em si mesmo. Então você, através desse estudo ontológico, você percebe que Deus, né, estudando acerca de Deus, você percebe que Deus é uma necessidade, tá certo? Sem a qual, uma condição sem a qual nada poderia existir. Então Deus sendo um ser em si mesmo, e Ele sendo o único ser necessário, tirando Deus, tudo desmonta. Tirando Deus, tudo se acaba. Então Deus é a peça principal, é a peça fundamental, aquele que está no centro de todas as coisas. Então, por isso o interesse da ontologia, estudar Deus. Porque estudando Deus a gente estuda a causa, a gente estuda a necessidade, né? A existência de todas as coisas a partir do ser único necessário, que deu origem a todas as coisas. Então por isso que é importante esse estudo ontológico sobre Deus, a partir daquilo que Deus revela, né, na sua palavra. Moral ou antropológico, tá certo? Dentro desses argumentos, que é o homem olhar para a sua constituição moral e ver que dentro de si ele tem consciência, tem autoconsciência, tem inteligência, né, que é uma característica que o distingue de todos os demais seres. Então quando o homem olha para si e vê as características singulares que ele tem em relação a todos os demais seres, ele percebe o poder daquele que o criou. Então apenas quando ele fecha o coração para isso. Então tem pessoas que elas podem até negar, então ela não concorda, não aceita, ela nega, ela está contra isso, mas não tem como os fatos serem apagados, não tem como os fatos serem ignorados. É como se Deus cria e coloca um registro. Exatamente, Deus colocou dentro do próprio homem esse registro, essa marca autoral. Então fala, eu criei você e está aqui a minha marca, né? Você é um ser diferente de todos os demais seres, você é um ser singular. Inclusive o diabo é tão astuto que ele vem trabalhando ao longo dos séculos, que ele não tem pressa, né? E aí vem construindo ideias, postulados científicos, apagando exatamente essas características. Por exemplo, o evolucionismo darwinista iguala o homem a todos os demais animais, coloca ele junto com todos os demais, porque olha, o homem é simplesmente fruto de um processo evolutivo. Então ele foi um animal que deu certo e se sobressaiu aos outros, mas ele é apenas um animal. E aí quando coloca dentro dessas características, você vê a degradação que isso causa na sociedade. As pessoas começam a olhar hoje em volta e se perguntar: por que tem surgido pessoas tão cruéis? Por que tem surgido pessoas tão desprovidas de misericórdia, desprovidas de amor? E aí eu respondo: o que elas têm estudado? O que tem sido dito a elas? Que os seres humanos não são especiais, eles não são criatura de Deus, eles não têm espírito, tá certo? Não existe Deus, não existe juízo, né? Os seres humanos são só fruto de uma mera evolução.
Então eles não são especiais, eles são só seres que nem uma mosca. Você sente algum receio de matar uma mosca? De esmagar uma barata? Então, quando você diz que o ser humano é mero fruto evolutivo, ele é um pouco melhor do que isso. Sim. Mas ele não tem valor em si mesmo. Então, se ele foi eliminado, qual o problema? É assim que pensa a mente comunista, por exemplo. Por isso que Stalin matou milhares, por isso que Hitler também matou, por isso que Mao Tse Tung matou mais do que os dois juntos. Por quê? Porque um homem é um número, é um objeto, é alguma coisa que você possa tirar algum proveito dele, só isso. E hoje, Júlio, se a gente trazer para os nossos dias de hoje, não é diferente. Infelizmente. Não é diferente, porque a diferença que supostamente a gente pode encontrar é que naquela época foi uma morte em massa. Exatamente. Escrita e viralizado, né, no mundo inteiro. Isso mesmo. Mas se a gente olhar hoje, quer ver, eu sou bem, tem coisas assim que eu preciso, mas vamos lá, se a gente passar a entender. A Zika vírus. Sim, essas pandemias. A chikungunya. É verdade. Depois teve outro, né? Veio numa sequência, né? Essas doenças, por que elas vieram para o Brasil? Pois é. A dengue, né? A Aedes aegypti. Exatamente. Verdade. Então, por que essas doenças vieram para o Brasil? Se não fosse já um plano do comunismo? Tem tanto acesso, a gente vê um ou outro comentando quando solta. Também, exatamente. Eles já têm dinheiro já para parar com aquela investigação. Principalmente essa última jogada agora com o coronavírus. Se você tem essa liberação, primeiro o governo prende informação importante, persegue quem tentou informar, espalha o negócio. Quando o mundo está sendo afetado por essa pandemia, os caras já estão se recuperando, já tem insumos, já tem tudo. E um antivírus para poder soltar. Exatamente, imuniza essa população. Isso. E aí quando eles já estão imunizados, o mundo está começando o colapso. E o que é interessante é que o mundo... E o Dória já tinha um escritório lá. E esse mundo corrompido, eles estão de uma forma tão terrível, que o outro que se acha não corrompido... Cubanos. Ele disse, você não precisa mais para essa aula, ele coloca o ponto 1, então cremos que a gente já leu. Aí o ponto 1 ele vai discutir sobre os atributos naturais de Deus. Deus é espírito, importa que os que adoram, adorem espírito e em verdade. João 4:24. Ele é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deus, o Deus eterno, te seja por habitação. Por baixo de ti estejam os braços eternos. Deuteronômio 33:27. Pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Deus mesmo disse, eu sou o que sou. De eternidade a eternidade ele é Deus, desde antes da fundação do mundo, e subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele cita aqui a cláusula batismal. Então, falando sobre os atributos naturais, falando acerca de Deus em si mesmo. Em si mesmo, Deus é espírito e Deus é pessoal. Pode falar. Essa parte de atributos morais é aquela coisa que a gente diz, olha, aquilo que é relativo no homem é perfeito em Deus, que é amor, né, fidelidade, justiça, retidão, né? Então você vê tudo isso no homem relativo, em Deus perfeito, né, em Deus pleno. Então Deus é pleno amor. Aí é interessante o que o senhor colocou. A pessoa perguntou, mas Deus não é amor? Fala, mas não é amor como as pessoas pensam. Então o amor de Deus não está divorciado da justiça de Deus, tá certo? Da retidão de Deus. Então o amor não é o amor de Hollywood, é o amor conforme a Sagrada Escritura, que amor é ação, é atitude. Então você tem a situação na qual quem ama tem que cuidar, tem que zelar, tem que dizer a verdade, tá certo? Tem que agir. Então é o amor como ação. E aí você tem o amor de Deus em perfeição, que não está desvinculado também da sua justiça. Deus ama. Por amar, Deus, por exemplo, entregou seu filho, né, para trazer salvação. Mas não é porque Deus ama que Deus deixou de ser justo. Então Deus ama, primeiro, a misericórdia.
mas uma vez que esgota a misericórdia dele, né, no sentido da pessoa não ter se atentado ao seu chamado de misericórdia, de amor, Deus vai empregar justiça, Deus vai empregar juízo. Então aquilo que o homem tem de relativo, em Deus é perfeito. E aí o homem tem que sempre se pautar por Deus, para que o seu amor se assemelhe cada vez mais ao amor de Deus, né? Venha numa ascensão em semelhança ao amor de Deus. Atributos de poder, você tem as perfeições exclusivas de Deus, como a onipotência, a onisciência e a onipresença. Então você tem atributos incomunicáveis, nos quais somente Deus é dono deles. E aí é importante porque a gente afirmar esses atributos incomunicáveis, porque senão a gente começa a lidar com Deus como se ele não fosse Deus. Sim. E aí muitas pessoas que colocam propósitos para ou apressar Deus, ou parar Deus, ou manipular Deus, que nem R.R. Soares diz que o dízimo manipula Deus, que Deus está preso pelo dízimo. Como se Deus, assim, o dízimo, quando a gente olha para ele, o dízimo é uma oportunidade que Deus nos dá de ser gratos, porque o dízimo para Deus não é nada. Então você tem, por exemplo, a devolução dos 10% que nós entregamos diante da bênção que Deus nos dá. Você tem um meio da igreja ter uma forma, né, de continuar desenvolvendo seu trabalho, e o trabalho da igreja beneficia a nós mesmos em primeiro lugar. Cria para nós um ambiente confortável e seguro para a gente adorar a Deus. Senão eu teria que adorar a Deus nas praças, nas ruas. E aí o pregador, pregando dessa forma, esquece que mesmo no dízimo tem intenção. É verdade. É calcular a intenção. Sim. Muito bem. Não é por causa do dinheiro, é por causa da intenção. O posicionamento, o coração, exatamente. Tanto que Deus prova isso quando ele fala para Caim sobre o sacrifício de Abel. O sacrifício de Abel, que foi aceitável. Não foi aceitou Abel e o seu sacrifício. Exatamente. Primeiro Deus recebeu Abel, o sacrificador primeiro. Exatamente. O coração, a inclinação do coração dele. Tanto que tem alguns até que passaram por aqui que dizia que Deus não aceitou o sacrifício de Abel porque não tinha sangue. Sendo que na lei está descrito, tem sacrifício de farinha, sacrifício de azeite, de vinho, os sacrifícios de vegetais como sacrifícios animais, estão na lei. Até porque com o que ele trabalhava? Abel trabalhava com animais, mas o Caim trabalhava com vegetais. Senão Deus ia falar para Caim: olha, eu não aceito isso. Vai em Abel e compre lá uma ovelha para sacrificar. Porque se fosse isso, então Deus é injusto. Deus seria injusto, exatamente. Então, tudo é interessante, né, João? Muito. Que a gente vai falar, tem que dosar ela. Tem que dosar, porque senão você acaba pintando a imagem de Deus totalmente deformada. Tem uma coisa que me chama bastante atenção, e se tem alguma coisa que prende, como eles falam sobre isso, que prende Deus, que obriga Deus, se é que poder usar uma expressão dessa, então, é a obediência. Sim. Falando assim, de uma maneira, é que nem a gente já até tá falando outro dia, né? É uma um antropomorfismo, né? Um antropopatismo, então é uma linguagem humana, mas que define, né, alguma coisa sobre o relacionamento com Deus. Exatamente. Então quando você é fiel, Deus também é fiel, né? E não pode negar-se a si mesmo. É tanto que ele mostra lá aos Hebreus assim, que quando Deus faz a promessa a Abraão, ele diz: Abraão creu, e por causa disso, ou seja, porque Abraão creu, Deus imputou como justiça. Maravilha, realmente. Que aí provoca uma reação em Deus. Exatamente. Que é exatamente isso, o Abraão, por ter andado por fé. Então provocou em Deus uma reação nesse sentido. Que já não era mais porque Deus prometeu, mas sim porque ele creu. Exatamente. Aí Deus imputa isso como justiça. Está justificado dentro de mim por causa da fé. Exato. E é onde entra a nossa justificação pela fé, tem origem lá em Abraão. Da atitude de Abraão diante de Deus. Então, em vez do dízimo, não é o dízimo. É isso aí. Muito bom, maravilhoso. O dízimo, eu vejo o dízimo às vezes como um pai que sabe que o presente que o filho vai dar para ele sai da carteira dele. Sim. Só que ele se alegra não por causa daquele objeto, é por causa da ação. O filho teve a preocupação de, através da mãe, pegar um dinheiro, ir lá, escolher uma coisa para o pai dele e entregar aquilo como uma demonstração de amor. Então é o amor em ação, o dízimo, né? Demonstra o amor. E ainda até mais, João, porque o dízimo
ao mesmo tempo que ele é como é que fala? Material, um objeto? Não. Ele é ao mesmo tempo que é uma obediência. Sim. É uma obrigação. Ah, sim, verdade. Exatamente. Ao mesmo tempo que o dízimo é uma obediência, é uma obrigação. Verdade. Trazer em todos os dízimos, obrigação. O Deus verdadeiro revelado nas Escrituras apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos. Aí você tem nomes, sim, e títulos que são inerentes à sua natureza e revelam suas obras. Há 3 termos no Antigo Testamento hebraico para Deus, que aí é um nome geral, né? El, que inclusive é empregado até por outros povos, os cananeus também usavam o termo El, tá? Eloá e Elohim. No Novo Testamento grego, usa o substantivo Theos para Deus. O nome El significa ser forte, proeminente, sendo um termo semítico muito antigo para a divindade, usado para identificar o Deus de Israel. E levantou-se ali um altar e chamou-lhe Deus, né? O Deus de Israel, que é El ali. Gênesis 33, 20. É contudo empregado também para deidades dos antigos povos semíticos, como nomes próprios e como apelativos. Eloá é uma forma expandida de El, e Elohim é o plural de Eloá. Então Eloá refere-se à ideia abstrata da deidade, de um Deus universal e criador do mundo, indicando a transcendência de sua natureza. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome. No princípio criou Deus os céus e a terra, um único nome empregado para o Criador no relato da criação em Gênesis capítulo 1. Então você tem o El, que é o mais antigo, usado inclusive de forma geral, o Eloá, tá certo? E o Elohim. Então Eloá, que é majestoso e fala acerca de Deus como criador de todas as coisas, né? E Elohim, que entra essa forma plural, que aí o judeu, né, o hebreu, vai justificar que é um plural majestático, dizendo, olha, foi empregado plural ali para dar a ideia de que Deus está acima de todas as coisas. Então, essa majestade divina. Agora, olhando na perspectiva cristã, principalmente a partir do conhecimento da Trindade divina, a gente entende o Elohim, né? A partir da natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é 3 pessoas, mas um só Deus. Sim. E aí você tem a unidade composta de Deus, né? O Elohim, o Deus que é um em essência e 3 em pessoa. Sobre os nomes de Deus, ele traz aqui, ó, outros nomes mencionados na Escritura, as quais também revelam a natureza e atributos de Deus, do Deus de Israel, são Elion, Shaddai, Adonai e Yahvé. O nome Elion significa Altíssimo. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Shaddai é Todo-Poderoso. Apareceu a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. E Adonai indica Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O nome Yahvé é conhecido por meio do tetragrama, tá certo? YHWH, que é onde entra aquela questão. O idioma hebraico é consonantal. Então é como você pegar um texto, você fazer um teste em casa para entender a dificuldade, escreve um texto e tira depois todas as vogais, né? Vai do computador, escreve, aí apaga as vogais. Como você escreveu, você sabe o que está escrito. Sim. Você sabe o que preencher ali naquelas consoantes. Então o hebraico ele funcionou dessa forma. Por isso que o idioma hebraico ele é imprescindível um professor, porque o professor vai dizer, é assim que se pronuncia, tá certo? E aí quando você toma conhecimento, você passa a saber e não precisa mais Sim. das vogais, então você dispensa. Agora a pessoa que é um estrangeiro tentando aprender, ele vai precisar de um professor. Sim. Ou no caso, na época que surgiram os maçoretas, que era o ano 1000 da era cristã, mais ou menos, um pouco antes disso, começou a surgir a questão dos judeus serem muito perseguidos, terem que se mudar muito de lugares e algumas vezes ficarem desprovidos de professor. Aí onde surgiu a ideia na família dos maçoretas, que estavam preservando o texto sagrado, lá em Israel, nas margens ali em Cafarnaum, eles começaram a trabalhar para inserir os chamados sinais diacríticos. Sinais diacríticos são aqueles pontos e traços, acima ou abaixo. Então aqui está a consoante, eles não mexeram na consoante, porque é importante para o texto hebraico original, não só a palavra, mas como ela está, aonde ela está.
Então o texto tinha que ser copiado como ele era. Então você tem ali as consoantes, né? Aí eles falam, para não mexer na estrutura, eles vão inserir um ponto abaixo, um ponto acima, um traço, uma coisa entre uma consoante e outra. Aí você tem os sinais diacríticos fazendo as vezes das vogais. E aí você tem, a partir daquele sinal diacrítico, você diz, assim que se lê. Só que isso valeu para a maior parte do texto, mas não para o tetragrama, que é o nome sagrado. No nome sagrado, eles têm muita reverência. Então, até para escrever, você tem que limpar a caneta, você tem que se purificar, e você não pode dar atenção a nada que esteja em volta. Aí você vai lá e copia. Mas quando você copia, a pessoa que vai fazer a leitura dessa voga, ele não lê o tetragrama. Ele diz Adonai. Está YHWH, mas ele diz Adonai. Ele não lê o nome sagrado, tá certo? E aí ficou ali sem tocar. Não inseriram sinais diacríticos e também não se liam. E aí a pronúncia se perdeu. Então o que acredita-se é que seja Yahvé, tá? Mas na Idade Média, alguns rabinos tiveram a ideia de, para não cometer algum equívoco, algum erro, pegar o termo Adonai, que era o termo que se pronunciava, né, que é Senhor, diferentemente de Baal, que também significa Senhor, mas era utilizado, né, pelos pagãos, e diferentemente de Adon, que é Senhor para homens. Então você tem Adonai, que é somente para Deus. Então o termo Adonai, tiraram as consoantes de Adonai e deixou as vogais. Pegou as vogais de Adonai e inseriu no tetragrama. Aí criou-se Jeová, tá certo? De Jeová surgiu Jeová. Então o termo Jeová, ele é um termo inventado, né, a partir dessa estratégia. Mas o tetragrama ficou para nós a partir daquelas termos, né, aquelas siglas em consoante, e não se tem a correta pronúncia desse nome. Mas é dentro dos nomes de Deus, como Elion, Shaddai, né, de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Adonai, que é Senhor, tá? São sobre as obras de Deus. Para finalizar, a Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado. Planejamento, origem e manutenção de todas as coisas no céu e na terra envolvem governo e preservação de toda a criação. Tudo foi criado com propósito. Aí, telos, de teleologia, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3:11. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea, pela sua soberana e livre vontade. Os decretos ou conselhos divinos são o plano eterno e imutável de Deus, claramente revelados nas Escrituras. Dizem a respeito da vontade e ao propósito de Deus, tais como a criação, a encarnação do Verbo, a eleição de Jesus como Salvador e a eleição de Israel e da Igreja. Trata-se de deliberações absolutas que nasceram do desígnio e propósito do Deus Trino na eternidade, e que, independentemente da ação humana ou de qualquer outro ser no universo, ninguém é capaz de frustrar esses desígnios de Deus. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, ou nenhum dos teus planos pode ser frustrado, conforme o meio da revista atualizada. A providência divina é a atividade de Deus na preservação, concorrência e governo de todas as coisas e criaturas, e de tudo o que ocorre na criação, até o seu destino final. A preservação é o cuidado divino em conservar e manter todas as coisas criadas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Isso inclui o homem na providência divina, bem como os demais seres viventes, sejam eles animados ou inanimados, e toda a natureza. Deus cuida de todos os viventes, desde a estrutura mais simples até a mais complexa. O mundo não subsistiria sem o cuidado e a vontade preservadora de Deus. Aí cai por terra o deísmo, que diz que Deus existe, mas não cuida de nada mais, que deu corda no relógio e deixou ele funcionando, né? Então cai o deísmo aí. É também nesse sentido que opera a concorrência por seu turno. O governo divino não é um controle meticuloso a ponto de excluir a liberdade humana. Aí cai por terra o monergismo determinista, né? Calvinista. Sim. Que é onde diz que Deus determinou cada coisa. Se Deus determinou cada coisa, Deus determinou o pecado, Deus determinou os crimes. E é onde entra Deus,
ele tem, através da sua presciência, sabe de todas as coisas. Sim. Então Deus tem o seu plano perfeito que vai acontecer. Tanto que Deus intervém na história. Quando alguém atenta contra o seu plano divino, aí Deus traz juízo, né? Deus levanta homens, Deus levanta mulheres. Sim. Deus governa a história, para que ao final o seu plano perfeito se concretize, tá certo? E aí, claro, a partir da sua presciência, nenhum homem pega Deus de surpresa. Tudo aquilo que Deus precisaria fazer no futuro, Ele já prevê no passado. Tanto que o Cordeiro, olha uma coisa maravilhosa, Cristo é o Cordeiro de Deus sacrificado antes da fundação do mundo. Por quê? Deus já previa o pecado, Deus já previa a necessidade do Salvador, Deus já previa a necessidade da igreja, de um plano de Salvador em Cristo, tudo isso. Então Deus não é pego de surpresa. O seu reger por direito fixa limites a essa liberdade, a liberdade humana, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Isso que é extraordinário. Ver que Deus, Ele governa tudo, mas mesmo com o governo, Ele dá liberdade ao homem tomar decisões. Mesmo o homem tomando decisões erradas, Deus já previa, e Deus, por prever, já antecipou o meio salvífico, né? E é onde a gente vê o Deus que, diferentemente do deísta, governa tudo, diferentemente do agnóstico, se revela. O agnóstico diz que não tem como conhecer a Deus. Mentira. Através da revelação especial, que é a palavra de Deus, através do universo, que é a revelação cosmológica, através do propósito de todas as coisas, que é o telos, e através da revelação do homem, que é a revelação antropológica, e através do moral, que é a revelação dentro dos planos morais. Então Deus se revela. Não tem jeito, né? Se revela, por isso que nenhum homem tem desculpa diante de Deus. Todos são indesculpáveis. Se aceitar Cristo como Salvador, são salvos nele. Se rejeitam, rejeitam deliberadamente, e naquele dia serão julgados por isso. Tá ok? Então a gente encerra aqui essa discussão acerca de Deus.